Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui em Salão 9 falando, é uma honra voltar aqui a essa casa. O Fábio entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse uma discussão inicial sobre a BNCC, tentando focar aqui a relação específica com o ensino de História. Então, só para começar a discussão, que eu nomeei de ABNCC e ensino de História, eu vou lembrar um pouquinho aqui uma breve e incompleta cronologia da elaboração do documento preliminar da BNCC. Então, dia 10 de junho de 2015, foram designados os membros da Comissão de Especialistas para a elaboração da BNCC. São, então, 116 pesquisadores e professores de educação básica. Aqui está a portaria de nomeação desses professores, que se deu no dia 20 de julho, e aí estão os nomes deles. No dia 30 de julho também, você teve o portal da BNCC, ele foi disponibilizado, então apareceu o site, foi colocado no ar. O site, para quem não conhece, ele tem essa aparência, a página inicial, conheça, interage, cadastre-se e contribua, então, para receber as contribuições de quem tiver interesse em participar do debate. O documento foi disponibilizado no dia 16 de setembro de 2015. Acho que, como a maioria de vocês já sabe, o documento de História, a parte referente à História, foi a única que não estava nesse primeiro conjunto. Ela demorou um pouco mais, 1 ou 2 semanas para sair, por polêmicas envolvendo a avaliação desse documento. Inicialmente, o prazo de final da consulta pública, que começou com a disponibilização, seria 17, agora eu estou na dúvida se é 17 ou 15 de dezembro. Acho que era 15 de dezembro. E graças à grande polêmica em torno da base, e aí eu acho que a polêmica em torno da base específica de História contribuiu muito para isso, nós tivemos um adiamento e um novo prazo para 15 de março de 2016. Então esse é o prazo que nós temos aí para debater a base até o momento. A não ser que tenha um novo prazo aí. Eu já adianto, essa é uma cronologia incompleta. Eu vou mostrar alguns outros elementos que estão faltando aí. Mas então, para começar a discussão sobre BNCC e ensino de História, eu optei por começar com a segunda parte do título. Vou começar pelo ensino de História. Gosto sempre nas minhas falas de levar a voz do professor de educação básica. Então eu trouxe aqui passagens de uma gravação de uma entrevista com uma professora do Estado do Rio de Janeiro, que dá aula há 25 anos no Estado. Eu já vou explicar para vocês por que o modelo que a gente adotou no Estado do Rio de Janeiro ele é pertinente para discutir a Base Nacional Comum Curricular. Mas então vamos escutar aqui parte dessas entrevistas. Hoje tem um projeto aqui, o Estado no você, que é chamado Currículo Mínimo. Você pergunta aqui: como é que o Estado te controla para saber se você está cumprindo aquilo? Isso é ético. Entendeu? E é daquele jeito. Mas eu estou dando o meu jeito. Tem aquele jeito e tem o meu jeito também. Eu não faço o que eles querem, embaixo, porque eles precisam fazer SAED, são obrigados, e a nota do SAED hoje compõe a média. Então, eu não posso pedir de forma alguma. Agora, ficar presa a esses padrões, não fica bem. Porque então tem o currículo mínimo, tem aquelas determinações todas, e aí, para ver se vocês estão executando ou não, tem o SAED. E o SAED ele tem que compor a nota? Compor a nota. Por exemplo, na sua disciplina ele vale quanto? 2,5 pontos. 2,5 pontos. Então, eu não quero que meu aluno seja prejudicado, perdendo os 2,5 pontos. E o SAED é exatamente dentro daquele currículo mesmo que eles impõem. E o SAED é aplicado por bimestre? Bimestre. É certinho, que eles chamam até o terceiro bimestre. No quarto bimestre só SAED. Entendeu? Inicialmente era uma prova só no final do ano, não compunha nota, Aí eles foram aperfeiçoando. É o mecanismo. Porque são terríveis. Você pensa que já viu tudo, não, eles conseguem inventar mais provas. E quando usa essa energia criativa, coisas boas realmente, né? E a prova está bem amarradinha com o currículo mínimo. Muito amarradinha, muito amarradinha. Você pode até discordar do currículo mínimo, você não vai deixar de dar. Entendeu? Como a gente falou,
Quando a imposição chegou na minha área, eu fui questionar. Ela disse, não, você pode até discordar um direito seu. Você tem que cumprir. Não tem escapatória, você vai ter que cumprir. Por isso aí o que eu faço? Exatamente. Então eu pego aquele currículo mínimo, né? Já sei como é que funciona a prova, é horrorosa, horrível. Então eu trabalho, meus alunos devem ter que cumprir e depois eu faço a minha parte do jeito, porque eles não fazem só aquilo, eles vão fazer o Enem no final do ano, eles fazem a UERJ, né? Fazem vestibulares de outros estados. E aí você tem que ir se adequando, mas procurando manter a sua independência. Eu vou conseguindo. Então a professora está descrevendo aqui um modelo que foi implementado no Rio de Janeiro, no qual você tem um currículo mínimo que estabelece conteúdos por bimestre, e como esse currículo mínimo ele está, como é que ele é avaliado? Ele é avaliado através de provas bimestrais externas que não são feitas pelos professores, que se chamam SAERJ no final do ano e SAERJinho para os outros 3 bimestres. E ela fala, esse é o ponto de vista dessa professora, que ela não gosta desse currículo e ela tenta, de alguma maneira, manter um pouco da autonomia dela. Então, esses são 2 elementos. Eu vou agora mostrar outro momento que ela fala sobre outros. De onde eu venho? Veio da Secretaria de Educação, né? Então, qual é o objetivo disso? É realmente aprimorar e melhorar a educação? Não. O objetivo deles é botar em números. Eles querem números. Quando é que isso começou a ficar assim mais escandaloso? Quando as estatísticas, né, começaram a aparecer na mídia, que o índice de reprovação era muito grande, o índice de evasão. Bom, muitas discussões acontecendo, satisfação dos professores, salário baixo, algumas coisas precisavam ser mexidas. Mas não o que eles estão fazendo agora. O que eles estão fazendo agora é uma demissão. É transformar o professor em nada, praticamente. Já tem tudo documentado aqui, atividades, né? De mil e uma naturezas, passeios pedagógicos. Esses passeios não são só passeios, a gente aproveita muito na sala de aula, né? Então, todo aluno está ali produzindo, agora tem que aluno. Você não tem por nada, não, só aluno falou, não. Professor, eu estou vendo aqui, uma turma de 40, tem 10 aqui que estão. Não, mas eu tenho, não, professor, dá um jeito. Sabe? Assim, tem uma questão, então a IGT, que é o cargo da Rejane, né? Qual é o cargo? É IGT, a sigla é IGT. Não me pergunte o que é essa. Ela tem essa função de ficar fiscalizando, observando ali o que o professor está lançando, chamar o professor, não. Entendeu? Aí eles começaram com uma política de premiação que eles chamam de meritocracia, né? Qual é a meritocracia? Números. Ele não quer saber da qualidade do seu trabalho. Se a escola tem 600 alunos, a escola aprovou 599 alunos, essa escola ganha meritocracia, que é realmente, né? Um agradinho, né? Fazer o papel dele, tem que ser premiado para isso, né? E aí começa a pressão, não, isso não é meritocracia. Por que tem tantos alunos? Então aqui ela continua descrevendo esse modelo adotado no estado do Rio, que, além então do currículo mínimo, que é bem amarradinho, como ela coloca, com o SAERJ e o SAERJinho, você tem a meritocracia. Escolas que conseguem uma grande porcentagem de avaliação, elas recebem, os professores, os funcionários recebem uma gratificação salarial, o que é um mecanismo, na minha concepção, bastante cruel. E, além disso, você tem uma funcionária da secretaria, que o cargo dela é IGT, integrante do grupo de trabalho, que ela é responsável por várias escolas. E ela vai, então, nas escolas, especialmente no momento dos conselhos de classe, e ela funciona meio que como uma advogada dos alunos. Mas, professor, 10 alunos reprovados numa turma de 40 é muita coisa. O índice da escola vai cair, vocês não vão receber a meritocracia. Se você acha que você cometeu alguma injustiça, o sistema está aberto, você pode mudar a nota de qualquer um dos bimestres. Então aqui tem uma série de mecanismos que eu estou desenhando para vocês, e a professora identifica, é a última passagem,
perfeitamente os responsáveis. Professores assim estão incomodando a Secretaria de Educação. São 8 anos. Primeiro ano do Sérgio Cabral começou essa política. E até então, você tinha, claro que tem lá a Secretaria de Educação, tem o secretário de Educação e tal, mas nunca houve essa interferência assim, dessa forma. Isso começou com o Sérgio Cabral. Mais especificamente com esse Risolino. Não entende nada de educação, o cara não é educador, o cara entende de números, né? de fazer, como é que ele chama? Então, o nome engraçado dele, que agora está na moda falar isso, otimizar. Ele entende de otimizar tudo, otimizar a gestão, otimizar não sei o que lá, e aí ele entrou otimizando, fazendo essas barbaridades todas. Então, ela reconhece como responsáveis por esse modelo o início do governo Sérgio Cabral e, especificamente, o secretário de Educação que permaneceu por mais de 4 anos, chamado Risolia. E agora eu vou tentar mostrar para vocês por que isso é pertinente para discutir a base. Então, no Rio de Janeiro, nós temos um esquema, né, uma maneira de avaliar que articula um currículo mínimo, uma prova externa à escola, de larga escala, meritocracia, essa bonificação salarial, uma gestão para aumentar esses números, né, como essa funcionária, IGT, e uma pressão para que os professores aprovem cada vez mais. Esse quadro que eu estou desenhando para vocês, alguns pesquisadores do campo educacional, especialmente do campo do currículo, da avaliação, têm descrito da seguinte maneira: eles usam o termo reformadores empresariais da educação. Quais são as referências que eu estou usando para esse conceito? Então, são artigos, um deles é de uma autora, uma pesquisadora norte-americana chamada Diane Rabbit, e ela fez essa palestra num evento chamado National Opportunity to Learn Summit, que aconteceu em 2011. Então, esse texto é uma das referências, e além dele, os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo controle do processo pedagógico na escola, do Luiz Carlos de Freitas, que saiu na Educação e Sociedade, em 2014. Se alguém quiser de referência depois, eu posso passar. Então, para explicar um pouquinho o que seriam esses reformadores empresariais da educação, eu trouxe um texto que torna bem claro qual é a política deles. Qual é a lógica que está por trás desse grupo, né? Então, é um texto que saiu no Estadão, do autor, autoria do Cláudio Costa, se eu não me engano o nome, tá pequenininho, eu posso conferir depois. Eu vou ler com vocês só as primeiras, o título da Escola é Empresa, e como é que ele constrói a argumentação dele. Ele fala o seguinte: como o Deliriste nos dizem, escola não é empresa, educação não é produto, avaliação é neoliberal, e por aí afora. Passemos ao largo desses soluços semânticos. Embora tocar piano seja um ato individual, carregar o dito requer a cooperação de mais de um forçudo. Contudo, são justamente atividades do segundo tipo que mais crescem. Convivemos com empresas, igrejas, escolas, associações voluntárias e inúmeras outras formas de trabalho coletivo, com estruturas tortuosas e exigindo de quem as coordena cada vez mais competência para que cumpram o seu papel. Curiosamente, por diferentes que pareçam, têm algumas necessidades comuns. Em primeiro lugar, precisam de clareza quanto aos resultados esperados. Sem isso, boa coisa não vai sair. Se eu empurro piano escada acima e outro escada abaixo, a encrenca na certa. Portanto, definir objetivos claros é importante tanto para fábricas quanto para escolas. Qualquer organização precisa... Qualquer organização busca sempre conseguir mais ou melhores resultados com o mesmo esforço, sejam quais forem os objetivos perseguidos. Mais pneus produzidos, judiciário com decisões mais justas e rápidas e escolas com melhor qualidade. Pausa. Incomoda um pouco quando você coloca pneus e alunos numa mesma linha de montagem. Vamos voltar. Produtividade e eficiência têm que ver com essa relação entre esforço e resultado. Portanto, esse nexo será sempre o foco de grandes atenções. O que tem isso de neoliberal? Para sobreviverem, as empresas foram as primeiras a buscar boas regras e boas técnicas para que pudessem ser mais eficientes.
Nos últimos anos, explicitam-se os critérios da boa gestão. Definir objetivos claros, o piano só obedece. Quantificar metas sem medir, não sabemos onde estamos. Compartilhar as metas com os colaboradores, criar instrumentos para acompanhar o funcionamento passo a passo e criar mecanismos para premiar e corrigir desvios. Então, essa é um pouco a lógica, e lendo essa, então, o autor está defendendo que a escola deve ser gerida como uma empresa, e as regras da gestão de uma empresa particular, elas podem ser aplicadas a escolas ou qualquer esforço coletivo, e ele lista ali uma série de estratégias que lembram bastante o esquema que nós vimos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Definir metas claras, currículo mínimo, tornar públicas essas metas, avaliar, nós temos o Saedinho, e premiar e punir aqueles que não conseguem alcançar essas metas. Então, a definição são políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e pesquisadores alinhados com a ideia de que o mercado e o modo de organizar a iniciativa privada é uma proposta mais adequada para consertar a educação. Então, são grupos, fundações, empresas, pesquisadores, indivíduos que se alinham a essa concepção e se unem, às vezes agem sozinhos, em conjunto, de diferentes maneiras do espaço público. Muitos desses indivíduos, inclusive, eles ocupam cargos públicos. Depois que saem desses cargos públicos, eles vão assumir posições em empresas. As estratégias, então, são fortalecimento da gestão, avaliações externas de larga escala e censitárias. E aqui tem um dado interessante para a gente pensar. Se o objetivo das avaliações é fazer um diagnóstico do que está acontecendo nas escolas, essas avaliações poderiam ser amostrais. A avaliação amostral é menos custosa, porque você precisa pegar um número menor de pessoas a serem avaliadas, e ela é mais rápida, e o diagnóstico dela é tão preciso quanto a avaliação censitária. Qual é o interesse da avaliação censitária? Você avalia todo mundo e você pode responsabilizar as pessoas que têm resultados abaixo do esperado. Responsabilização da meritocracia e criação de um mercado educacional e privatização. Então, quando você cria esse esquema com avaliações de larga escala, meritocracia, você cria um mercado educacional para apostilas, sistemas de educação, consultorias públicas. Inclusive, você tem um modelo chegando no Brasil agora que se chama Charter Schools. São escolas charter, eu não sei, ainda não tenho um termo para traduzir, que são escolas públicas geridas em parceria com o privado. Isso já está acontecendo em Goiás, inclusive com escolas geridas pela Polícia Militar. Foi uma polêmica de 2015. Então, nós voltamos para aquele modelo, né, que a gente construiu aqui no caso do Rio de Janeiro, e eu vou focar então na questão da nossa avaliação, o SAERJ e o Saedinho. Eu fui buscar então na internet, referências sobre o SAERJ. Então, eu encontrei o site do SAERJ, Sistema de Avaliação Educacional do Estado do Rio de Janeiro, e me chamou a atenção que quem gere essa avaliação do Rio de Janeiro é o CAED. O que é o CAED? Eu fui buscar então e encontrei a página do CAED. O CAED é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, um centro da Universidade Federal Juiz de Fora, que é uma instituição que operacionaliza, elabora e desenvolve programas educacionais e municipais destinados a mensurar o rendimento de estudantes nas escolas públicas. Então, esse CAED é quem está criando e gerindo, em parceria com vários estados, essas avaliações. Eu encontrei também no mesmo site uma matéria. O nosso secretário de Educação por 4 anos, o Wilson Risolia, ele foi no CAED dar uma entrevista, no qual ele foi entrevistado por essa figura aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, o nome dele é Manuel Palacios. Ele é um personagem que vai voltar na história da BNCC. Mas o Manuel Palacios, então, ele está entrevistando o Risolia e está parabenizando ele pela criação de um sistema muito inovador, porque o Rio de Janeiro é um dos poucos lugares onde você tem uma avaliação externa bimestral. Então, ele está louvando essa experiência. Então, Manuel Palacios, nessa época, era um dos coordenadores do CAED e ele permaneceu nesse papel durante muito tempo. Então, o CAED é um centro dedicado a fazer parcerias com estados para gerir avaliações de larga escala.
Um pouquinho da história desses personagens. O Risolia, ele pediu para sair da Secretaria de Educação porque a gestão dele foi considerada tão boa que ele ficou mais de 4 anos. E aí, qualidade de educação se torna equivalente de resultados, de números, porque ele aumentou o IDEB. Então, o Risolia saiu da secretaria, ele passou por vários lugares. Hoje em dia, ele está numa empresa chamada Falcone. A Falcone é uma grande empresa que criou agora um setor educacional e ele foi chamado para coordenar esse setor. É aquilo que eu falei, né? De personagens que estão no espaço público e depois se deslocam para iniciativa privada. E a Falcone e o CAED já estão em novas parcerias fornecendo consultorias para estados brasileiros. E o Manuel Palacios, para onde ele foi? E aí a nossa história se junta com a história da BNCC. Em 2015, você teve a nomeação do ministro da Educação, Cid Gomes. Cid Gomes, ele é muito identificado com essas políticas desses reformadores empresariais da educação. Ele nomeou como secretário da Educação Básica, que é o setor responsável pela elaboração da BNCC, Manuel Palacios. Então, Manuel Palacios foi nomeado secretário para a Secretaria da Educação Básica. Cid Gomes se envolveu num problema, no gênio dele, no parlamento, e você teve a entrada do Janine Ribeiro. Obviamente, quando você tem mudanças desse tipo, você tem troca de todos os setores. Não aconteceu nesse caso. Então, o Manuel Palacios continuou, apesar da mudança de ministro, e depois o Janine saiu, entrou o Mercadante, e o Manuel Palacios continua. Então, é interessante pensar, né, porque a permanência dessa figura é justamente ele que está responsável pela criação da BNCC. É a assinatura dele que está na nomeação daqueles indivíduos que os especialistas estão compondo a BNCC. Então, para discutir um pouquinho mais, é uma história pregressa e pouco conhecida da BNCC, eu vou falar de alguns personagens e o histórico que levou à construção da Base Nacional Comum Curricular. Se você for no site da Base, é uma linha do tempo tão extensa que ela é desse tamanho. Eles oferecem uma linha do tempo. Então, lá na Base, se você colocar a linha do tempo, eles vão mostrar vários elementos que levaram à Base, quase como se fosse inevitável, né? Então, você tem a Constituição de 88, já falava, previa algo como uma base comum. A LDB de 96 também, ela sim fala explicitamente de uma base nacional comum. Você tem, ele cita os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram produzidos na segunda metade da década de 90. Ele cita os Encontros Nacionais de Educação, os CONAES. Ele cita também as diretrizes que saíram para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E aí, em 2000 ele fala então sobre os pactos também, Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e ele chega em 2014 e fala então do Plano Nacional de Educação, que foi a grande política que estabelece metas para até 10 anos na educação. E aí ele chega já na história recente contando aí sobre a nomeação dos especialistas e etc. Um dado interessante, eu fui procurar então um pouco sobre a história pregressa da BNCC, porque aqui ele está falando dos documentos que levaram à produção. Mas se você procurar bastante, algo que não foi citado, existe um documento produzido, que saiu publicado em julho de 2014, chamado Por uma Política Curricular para a Educação Básica. Contribuição ao debate da Base Nacional Comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. Eu acho um pouco estranho. Por que eles produziram um documento de 160 páginas e esse documento ele foi esquecido? Não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar desse documento. A maioria das pessoas acha que não. Ele está disponível na internet. O que tem então esse documento? Você vê ali a equipe que fez na época. Aqui são a equipe de especialistas bastante extensa, ela quase toda foi substituída agora em 2015. Vocês podem consultar os nomes, tem inclusive nomes da nossa área, pesquisadores de história e ensino de história, que foram substituídos. Você tem aqui o sumário, então, como eu falei, 160 páginas de um documento, e ele conta uma outra história
de uma elaboração de um documento, aí tem esse histórico, começou em 2011 e se estendeu até 2013, com várias reuniões e todos esses especialistas que estão nomeados no documento. A minha pergunta é o que eu vou criar uma hipótese de resposta aqui com vocês hoje. Por que esse documento ele foi abandonado? Porque se existia um documento anterior produzido durante anos sobre a BNCC, por que esse documento não foi levado em consideração em 2015? Por que ele sumiu? Então, para isso, eu vou mencionar alguns personagens envolvidos e depois vou voltar para a discussão sobre essa hipótese. Então, o primeiro personagem importante para a gente entender a construção dessa base é um movimento chamado Todos pela Educação. Não sei se vocês já ouviram falar. Todos pela Educação, essa aqui é a página do Todos pela Educação. É um movimento que estabeleceu 5 metas, 5 bandeiras e 5 atitudes para a educação no Brasil. E guarda esse nome, Plataformas Evolutivas Pedagógicas do INEP, isso vai ter uma importância mais para frente. Essa aqui é a página deles. Como eles se descrevem? Fundado em 2006, o Todos pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como missão contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da independência no Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o direito à educação básica de qualidade. Então, eles têm uma meta. E eu vou ler com vocês só quais são as bandeiras que eles escolheram para o movimento deles. Essas bandeiras foram estabelecidas em 2010. Bandeira número 1, melhoria da formação e carreira do professor. Eu já vejo aqui uma responsabilização do professor. Definição dos direitos de aprendizagem. Curioso, eles estão falando isso em 2010, e é isso que acabou sendo a estrutura da BNCC, né? Os direitos de aprendizagem. Uso pedagógico de avaliações. Ampliação da oferta de educação integral, tudo bem? E aperfeiçoamento da governança e gestão. Eu vejo aqui uma política bem similar àquela que eu descrevi para vocês no início. Mas quem compõe Todos pela Educação? E aí vem uma parte bastante assustadora. Então, quem está conosco? Vamos ver quem compõe Todos pela Educação. Fundação Bradesco, Itaú Social, Gerdau, Telefone, Instituto Unibanco, Santander, Fundação Lehman é um personagem importante, Instituto Natura, com parceiros, Rede Globo, Moderna, Instituto Ayrton Senna, Fundação Vitor Civita, HSBC, Futura, Saraiva, PID, Itaú Cultural e por aí vai. São muitos grupos que estão envolvidos nesse Todos pela Educação. Bastante interessante, né, essa preocupação. E aqui não tem nenhum julgamento de valor. São empresas que estão se juntando e propondo uma política educacional. E a gente está no sistema democrático, a gente tem todo o direito de fazer isso. Uma outra etapa dessa história, então, do Todos pela Educação, começa quando um novo grupo é formado. Esse grupo é chamado Movimento pela Base Nacional Comum. Eu não sei se isso já pulou no Facebook de vocês. Eles colocam várias publicações patrocinadas. E já apareceu várias vezes para mim essa propaganda do Movimento pela Base Nacional Comum. Então esse aqui é o site deles, Base Nacional Comum, Movimento pela Base. Agora um dado interessante. Esse grupo ele foi criado em abril de 2013. Eu achei uma coisa interessante sobre esse momento de criação do Movimento pela Base Nacional Comum. Isso aqui é um requerimento feito por deputados, na Câmara dos Deputados. E o que eles estão pedindo nesse requerimento? Requerem autorização do plenário da Comissão de Educação a fim de que esta encaminhe para a análise da presidência dessa Casa solicitação para que um grupo de deputados membros participe em caráter de missão oficial com ônus para a Câmara dos Deputados do programa Liderando Reformas Educacionais, Fortalecendo o Brasil para o Século XXI, a ser realizado durante o período de 21 a 24 de abril em New Haven, Estados Unidos, a convite da Fundação Lehman e da Universidade de Yale. Então, esses deputados tiveram esse requerimento aceito, foi referido, e eles foram, então, com ônus da Câmara para esse evento organizado pela Universidade de Yale e pela Fundação Lehman.
Eles foram, voltaram e um deles fez um discurso, então, descrevendo um pouquinho do que ele vivenciou nesse evento, que é justamente o evento no qual é criada esse movimento pela base. Senhor Presidente, nobres pares que nos acompanham nesta manhã, nós estivemos na semana passada em uma missão oficial na cidade de New Haven, nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, a convite da Fundação Lehman, para patrocinar um seminário chamado Liderando Reformas Educacionais e Fortalecendo o Brasil para o Século XXI. A Fundação Lehman, deputado Inocêncio Oliveira, é voltada para a educação, desenvolve um belo trabalho para que possamos melhorar a qualidade da educação brasileira. Vou pular um parágrafo no qual ele enaltece a universidade então, em questão. E olha que interessante, está aqui. É através desse seminário nós podemos acompanhar as experiências dos Estados Unidos com uma situação. O Common Core, cujo debate queremos trazer para o Brasil. Trata-se de um currículo único para a educação brasileira. O que nós vemos hoje no Brasil? Cada município, cada estado tem o seu currículo. Muitas vezes sem ter claro aquilo que as crianças devem aprender a cada ano no seu ensino. Então eles foram para esse congresso dos Estados Unidos e voltaram com uma ideia, defender um Common Core, que é o núcleo curricular dos Estados Unidos, é a versão da base nacional comum deles. E é uma experiência que tem sido implementada já há mais tempo nos Estados Unidos. Só uma curiosidade, aconteceu esse evento de novo em 2014 e o ministro da Educação, Cid Gomes, com governadores e deputados, uma missão oficial, foram para esse evento, que no caso de 2014 tinha um nome bastante similar. Esse é só um dado para a gente situar também o Cid Gomes dentro dessa política. Sobre o Common Core, então já que eles trouxeram isso como modelo para ser discutido aqui no Brasil, eu fui buscar a autora que eu já mencionei, chamada Diane Ravitch, que é ex-secretária adjunta da Educação dos Estados Unidos, que ela deu uma entrevista para o Estadão, no qual o título ficou "Nota mais alta não é educação melhor". O que ela fala? Uma das principais defensoras da reforma educacional americana, baseada em metas, testes padronizados, responsabilização do professor pelo desempenho do aluno e fechamentos de escolas mal avaliadas, mudou de ideia. Após 20 anos defendendo um modelo que serviu de inspiração para outros países, dentre eles o Brasil, Diane Ravitch diz que, em vez de melhorar a educação, o sistema em vigor nos Estados Unidos está formando apenas alunos treinados para fazer uma avaliação. Então, é alguém que participou da implementação desse sistema há mais de 20 anos nos Estados Unidos e que hoje em dia é uma crítica do modelo adotado lá nessas grandes avaliações. E ela tem uma visão muito crítica ao Common Core americano, que ela fala que é um documento que foi feito meio na surdina, pouco público, e é um documento que não teve a participação significativa dos professores. Não sei se lembra alguma coisa. Então, esse movimento pela base, como eu falei, eles surgiram em abril de 2013, um grupo de especialistas em educação se reuniu para discutir a adoção de uma base nacional comum no Brasil. Para eles, esse era um passo crucial para promover a equidade nacional e o alinhamento de elementos no sistema brasileiro. A criação de uma base serviria como espinha dorsal para os direitos de aprendizagem de cada aluno, a formação dos professores, os recursos didáticos e as avaliações externas. Quem compõe é uma enorme lista de indivíduos. E quais são os grupos? Apoio institucional dos conhecidos: Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Instituto Unibanco e Todos pela Educação. Então agora, por que é importante? Quando nós tivemos na semana passada aquela matéria do Jornal Nacional, na qual o Vila fez várias críticas ao documento de história da BNCC, o Jornal Nacional fez uma matéria não tão extensa, mas depois a Globo News fez uma matéria um pouquinho maior. Eles reproduziram a entrevista do Vila e chamaram especialistas de educação para discutir, então, esse problema do currículo, da Base Nacional Comum. Quem foram os maiores especialistas do Brasil em educação encontrados para oferecer a sua opinião sobre o problema da base? Uma representante do Todos pela Educação e uma representante do, se eu não me engano, eu acho que agora não vou lembrar o outro, mas eu acho que é a Fundação Ayrton Senna, mas eu tenho que conferir.
E qual foi o discurso desses personagens? Que a base, estamos vivendo um momento importantíssimo para a educação brasileira, porque a base vai ser um grande avanço, e na verdade a gente tem que só aproveitar esse período para corrigir alguns problemas, como o documento de história, ao ampliar a interdisciplinaridade dentro dessa proposta e incluir alfabetização na educação infantil, que é algo que os especialistas em educação infantil estão assombrados, porque percebem isso como muito prejudicial. Então eu vou montar aqui agora com vocês alguns elementos que estão presentes, especialmente no ano de 2015, e que ajudam a gente a entender um pouco. Eu não estou dizendo que todos esses elementos vão se consolidar, mas são alguns elementos que permitem a gente imaginar qual é o quadro que está sendo montado, e aí eu volto para discutir por que aquele outro documento da Base Nacional Comum Curricular foi esquecido. Então, isso aqui é uma parte, eu escolhi aleatoriamente, da parte da área de história, né, da BNCC. Essa é a estrutura do documento. Ele tem um texto introdutório, no qual ele justifica as opções, ele faz uma justificativa bastante extensa da centralidade do Brasil na opção do documento de história. Mas interessante é isso aqui, ó. Toda a BNCC é estruturada através de objetivos de aprendizagem, com um códigozinho na frente de cada objetivo. Então, eu olhando o código, eu sei ciências humanas, história, 7º ano do fundamental, com objetivo de aprendizagem 0,84. Então, quando o Manuel Palacios entrou para a Secretaria de Educação Básica, ele reformulou, ele colocou essa base em novos moldes. E esse molde, esse modelo, ele parece muito com descritores de uma avaliação de larga escala. Se a base realmente se tornar essa referência, você tem aqui, o professor ele pode ser interrogado, a escola, o sistema de educação, por que a escola X não teve um bom resultado com esse objetivo aqui, o objetivo 84. Então aí está a minha hipótese. Quando o Manuel Palacios assumiu a Secretaria de Educação Básica, ele começou a estabelecer um novo documento que poderia servir como uma matriz para um novo sistema de avaliação nacional. Então, você vai ter uma possibilidade. Não, isso vai acontecer com certeza. A Base Nacional Comum Curricular vai servir, então, como para uma matriz de referência para exames nacionais. Você tem um sistema de avaliação de larga escala censitária no Brasil, já está estabelecido, a Prova Brasil. Então, você tem o SAEB, a Prova Brasil, ela é, como eu falei, censitária. Essa prova, ela acontece, se eu não me engano, agora eu tenho que conferir, não sei se era anual ou se era bianual. Então, essa prova já existe. Agora, não sei se vocês lembram, o site do Todos pela Educação estava fazendo propaganda bem grande de um projeto chamado Projeto de Evolutivas Pedagógicas, PRINEP. Eu fui procurar, então, saber o que era esse projeto de Evolutivas Pedagógicas. Isso aqui é uma apresentação feita pelo José Francisco Soares, presidente do INEP, que é o grande responsável pelas avaliações no Brasil. E como é que ele descreveu esse projeto de evolutivas pedagógicas? Primeiro, é uma parceria entre INEP, Todos pela Educação, ABAB, Fundação Leno, Itaú e Instituto Líbano. Foco: aproximar as avaliações externas de larga escala do contexto escolar, tornando-as mais relevantes para o aprendizado dos estudantes. Então, é um portal na internet no qual você pode acessar o resultado de cada aluno, de cada escola. Ele comenta os itens dessa avaliação da Prova Brasil e dá até sugestões pedagógicas. Então, você tem aí já um caminho para tornar público esses resultados. Você precisa, então, uma possibilidade também, são políticas de responsabilização e meritocracia. Já existe, tramitando agora na Câmara dos Deputados, uma política de responsabilização educacional. É o projeto de lei 7.420/2006. Algo que estava lá esquecido em 2006, e que vai dispor sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção. Então, é uma política de responsabilização verticalizada, no qual os gestores vão ser responsáveis pelos resultados. Então, se os resultados, as metas não forem atingidas,
esses gestores eles podem ser responsabilizados. Isso, então, é um projeto de 2006 e que estava lá esquecido desde 2011 e 2015 voltou à baila. Ele voltou a... tem ação legislativa sobre ele em 2015. Então, nós já temos aqui uma política de responsabilização. Além disso, uma reforma curricular dos cursos de formação de professores. E esse dado aqui me assustou bastante quando eu encontrei. E aí vem uma questão. Quando a gente está pesquisando esse assunto, é muito difícil. Essas informações não estão públicas, são acessas facilmente. Então, essa informação eu consegui no texto de uma pesquisadora chamada Maria Costa Lopes de Freitas, que é uma importante pesquisadora no campo da formação dos professores, e ela relata o seguinte, tá aqui, terceira linha: tomamos conhecimento de que convites a docentes do ensino superior estão em curso, com o objetivo de compor a Comissão Nacional que elaborará, certamente, a Base Nacional Curricular D para todas as licenciaturas, recuperando a proposta do currículo mínimo ultrapassada na década de 90. Isso em 12 de 10 de 2015. Então, segundo essa pesquisadora, você já tem convite para pesquisadores, para que eles já comecem a discutir uma nova base, uma nova política de formação dos professores. Então, você vai ter uma política baseada na base para formar esses professores. Além disso, você tem o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica, ENAMEC, projeto de lei número 6.114/2009, ementa, institui o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica. Então, aqui nós já temos uma prova de avaliação dos professores. Inclusive, autores da área comentam que essa prova pode vir a se tornar uma prova de certificação dos professores. Como a OAB tem a prova de certificação, essa avaliação pode vir a se tornar uma prova de certificação dos professores. Então, de novo, é um projeto de 2009 e que voltou à ação legislativa em 2015. E aí você tem, quando eu falo na criação de um mercado educacional de privatizações, porque essa base e todos esses elementos que podem vir a compor a maneira como a gente vai lidar com a educação no futuro próximo, ela estabelece um mercado educacional. Para quê? Apostilas, consultorias, escolas públicas que vão ser geridas em parceria com o poder privado, livros didáticos que, se a base for aprovada, vão ter todos que ser reformulados. Se você olhar a base de história e os livros didáticos, então todos, vai ter que ser tudo reformulado. Então você cria um mercado educacional e abre espaço para a ação de fundações, empresas, editoras. Se o professor tem que passar por essa prova na MEB, por que não fazer cursinhos para a entrada desses professores, para facilitar? Aquela escola lá no interior, de não sei aonde, está com resultados ruins. Por que não chamar uma consultoria com uma dessas fundações? Isso seria a criação de um mercado educacional. E aí você tem a possibilidade de várias empresas entrarem nesse mercado. E elas já estão indo com força, né? A Falcone já criou o setor educacional e tem várias outras. A minha fala, então, eu pensei, porque vocês podiam perguntar agora no final, e o ensino de história? O ensino de história tem absolutamente tudo a ver com isso. Inclusive porque esse modelo foca na alfabetização e no ensino de matemática. Então, ciências humanas não são o foco desse modelo. Sobre o documento de história, primeiro eu tenho a polêmica relativa ao documento de história, ela foi salutar, porque o prazo da consulta pública era até dia 15. Sem dúvida, o documento da área de história foi um dos mais polêmicos e talvez um dos fatores que levaram à extensão do prazo para 15 de março. Então, toda a polêmica envolvendo os historiadores já tem um ponto bastante positivo. Sobre o documento em si, ele foi constituído por pesquisadores universitários e professores indicados pelos sistemas municipais e estaduais. Eu conheço grande parte dos pesquisadores universitários que participaram da confecção da base, são pessoas com trabalhos reconhecidos na área. Eles fizeram um documento que é bastante corajoso em alguns sentidos, então críticas importantes que nós fazíamos ao currículo de história.
que hoje em dia é muito estabelecido pelos livros didáticos, como eurocentrismo, nós ficamos aprisionados numa estrutura cronológica, a inclusão significativa do ensino da história da África e da história dos povos americanos. Essas são conquistas que esse documento apresenta, mas ele apresenta muitos problemas. Como o Fábio falou, as discussões relativas à história antiga e Idade Média poderiam ganhar mais peso. A questão da interdisciplinaridade realmente é algo que até os próprios autores reconhecem que é uma fraqueza do documento. Alguns objetivos têm que ser melhor pensados para a faixa etária na qual eles estão sendo indicados. Então você tem uma série de críticas e muitos elementos a serem repensados nessa base. Agora, a pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte. Inicialmente, quando esse movimento começou em 2015, você teve a nomeação desses novos especialistas para compor a base que a gente tem hoje em mãos. Esses convites foram individuais. Então, cada pesquisador foi chamado e aceitou em seu nome. Semana passada nós tivemos um encontro, uma audiência pedida pela ANPU, que se reuniu com o MEC. Nessa audiência, a ANPU conseguiu uma ampliação da equipe do documento de história. E a ANPU vai nomear, então, especialistas para compor, para ampliar essa equipe. A minha pergunta é, se nós, como historiadores, ou nós, como membros da ANPU, ou a própria ANPU enquanto associação, indicar esses especialistas, a gente não vai estar aceitando como pressuposto de que a gente precisa de uma base nacional comum? 2, e essa é o meu principal incômodo, porque realmente as demandas legais em torno da existência de uma base, elas são muito grandes. Está previsto no MDB, realmente está previsto na Constituição, mas a grande pergunta é, esse modelo de base que foi construído em 2015, é esse modelo de base nacional comum que a gente quer? Então, essa é a pergunta, e eu aqui não sei, sinceramente não sei, a gente tem que discutir isso coletivamente, e que a associação represente a nossa estratégia. Eu, pessoalmente, não gosto do molde no qual a base foi composta. E eu acho que todos esses elementos que eu indiquei podem criar um sistema, e para quem é professor do Estado do Rio de Janeiro, já vive nesse sistema. Então é só vocês perguntarem para os professores do Estado como estar sobre o currículo mínimo, SAED, SAEGIM, políticas de bonificação, pressão para aprovação, pulverização de carga horária nas escolas e muito mais. Então, esse modelo no Rio de Janeiro já está plenamente implementado. E eu acho que esse modelo de base ele tem que ser problematizado. Um grupo que foi excluído da discussão da constituição dessa nova base foram justamente os educadores. Enquanto você chamou especialistas em diferentes áreas, alguns de história, alguns de biologia, química, nenhum especialista em currículo foi chamado, nenhum especialista em avaliação foi chamado. Por quê? Porque eles não queriam discutir os moldes no qual essa base ia ser constituída. Percebe? A posição da ANPED, que é a Associação dos Pesquisadores de Educação, fez um documento completamente contrário à base. Então, acho que nós temos até o dia 15 para discutir um pouco melhor qual será a nossa posição, levando em consideração agora algo que tem que se tornar público, é essa história prévia da base e o envolvimento desses grupos, para que a gente tome uma decisão, porque a gente pode aceitar como pressuposto, precisamos de uma base nacional comum e aceitamos uma base desses moldes. Então, realmente, aí vamos indicar especialistas e vamos melhorar esse documento, incluir mais a discussão de história antiga, mais a discussão da Idade Média e aumentar a disciplinaridade e melhorar muitos elementos da base. A minha pergunta é, mas se a ANPU assume esse caminho, ela não está aceitando esses dois pressupostos? Então, eu coloco aí no debate, perguntas, e agradeço muito pelo convite. Obrigado a todos.